todos. Eu sou a professora Camila Lopes. Fico muito agradecida, muito feliz por estar participando dessa etapa do processo seletivo. E eu vou apresentar para vocês a interpretação do modelo a partir da ficha técnica de um produto. É um tema que tem alguns conceitos para entender primeiro. Então eu gosto de trabalhar muito com analogia. Eu sou formada em moda e um dos meus hobbies é cozinhar. Eu não sei se vocês gostam de cozinhar, mas recentemente até eu me aventurei algumas vezes com receita de bolo, assim, tava aprendendo um pouco mais sobre confeitaria. E a gente pode pensar, né? Eu acho que tem como relacionar a ficha técnica com uma receita de bolo. Porque os dois são formas de você ter instruções, né? Um vai virar uma vestimenta e o outro vai virar um bolo. Mas no final das contas, todos eles têm um manual de instrução a ser seguido para atingir esse resultado. E aí eu gosto de trabalhar com analogias, né? Trouxe essa aqui para a aula para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais nos conceitos e entender como que ela vai se relacionar com a modelagem, tá? Então, pensando nessa analogia, né, assim, esses dias eu fui fazer um bolo de chocolate. E eu tava com vontade de comer um bolo assim mais parecido com um brownie, né? E já fiz essa receita algumas vezes, então eu já tinha uma ideia do que fazer, mas eu não sabia exatamente quais eram as medidas a serem usadas e nem a técnica, porque quando a gente vai fazer um bolo, ele precisa de alguns passos bem específicos a ser seguidos, né? Quem já viu um pouco de confeitaria sabe disso. Se errar a proporção da farinha, a temperatura dos ingredientes, a receita pode não ficar da forma como eu gostaria. Com a modelagem e a ficha técnica é a mesma coisa. Por isso ela a ficha técnica é um documento bem rico assim de informações, né? Para que não aconteçam esses desvios. Se eu fosse falar para cada um de vocês aqui, para preparar um bolo de chocolate, cada um poderia vir com uma ideia diferente do que é um bolo de chocolate. Ah, porque ele pode ser tanto para uma festa infantil, ele pode ser para uma festa de casamento, ele pode ser um bolo para tomar com um café no meio da tarde. Cada um desses três que eu falei pode ter vindo uma imagem diferente na cabeça de vocês. Aí a gente vai entrar nas partes da ficha técnica, porque cada uma delas vai ser muito parecido com uma receita e vai ter um objetivo diferente. Então, no final das contas, as duas servem para a mesma função, né? Tanto a receita quanto a ficha. Para que o resultado que está na cabeça do estilista seja o mesmo resultado final executado na peça piloto e, consequentemente, na produção. Então, o que é uma ficha técnica? Ela é um documento que reúne informações e técnicas para a confecção do produto, igual uma receita. Ela comunica efetivamente entre estilistas, modelistas e produção, garantindo um alinhamento na comunicação. Ela vai padronizar o processo, porque é igual uma receita. Se eu não puder executar e quiser passar para outra pessoa fazer essa função, se ela tiver o manual, o passo a passo da receita, ela consegue, né? E ela vai incluir informações sobre tecidos, aviamentos, medidas, detalhes, para facilitar nessa construção e ninguém se perder no processo de confecção. Então, tava eu lá, pensando na receita, né? Procurando um bolo de chocolate para eu poder fazer. E eu queria um brownie, né? Eu queria um brownie. E esse brownie, ele normalmente vai o quê? Vai farinha, vai manteiga, leite e castanhas. E açúcar também. E cacau, às vezes. Numa ficha técnica,
tal qual como uma receita, ela também vai ter essas características. Então, o desenho técnico seria como a foto desse bolo. Se ele é um bolo quadrado, redondo, alto, baixo, enfim. A tabela de medidas, ela é a mesma coisa que a quantidade de ingredientes. Qual que é a quantidade de farinha? Qual que é a quantidade de nozes que eu tenho que comprar? Então, vai interferir também no planejamento da receita da saia, aqui no caso. Tecidos e aviamentos é a mesma coisa que os ingredientes dessa receita, né? Então, é farinha, mas qual que é o tipo de farinha? Qual que é o tipo de tecido? Qual que é a composição do material? Faz diferença se for um açúcar mascavo ou se for um açúcar branco? Vou precisar de frutas também, não sei. Ou de uma geleia. E os detalhes construtivos e observações técnicas são as instruções da receita. Você vai bater a massa por tantos minutos na batedeira, você vai pré-aquecer o fogo, vai deixar o bolo lá durante 30 minutos até assar. Então, esses detalhes construtivos, eles podem ser observados tanto no desenho técnico quanto na descrição. Então, uma vez localizada essa peça na coleção e as características dela, a gente vem aqui pro desenho técnico, né? Pro desenho técnico, que é a foto desse bolo, como que ele vai ficar, no caso da saia também, né? Onde estão as pences, a gente tem 2 nas costas, e tem um passador, e a quantidade de passadores também, a modelagem da saia, enfim. Então, esses detalhes, eles vão guiar a produção, né? Que é como se fosse ali na receita a gente pensar qual que é o bolo e para quantas pessoas vai ser, né? Qual que é o tamanho do tabuleiro, porque tem bolo que ele precisa assar e subir para a massa poder ficar fofinha. Se a massa ela for distribuída num tabuleiro maior, então ela vai ficar mais fina e o bolo meio crocante, assim, parecendo até com um biscoito até, né? Agora, se eu bater bastante a massa, pode ser que quando eu coloco ela no forno, ela também fique mais... que ela derreta na boca no final. Agora, se eu quiser uma massa mais molhada, é só eu bater menos e colocar uma manteiga derretida. E aí na hora que ela sair do forno, ela vai ficar aquele bolo molhadinho, parecendo que tem uma calda por dentro, tipo um petit gâteau, né? Ou seja, dependendo das instruções de preparo desse bolo, eu vou ter resultados diferentes. A mesma coisa a ficha técnica. Porque, veja bem, a próxima parte dela são as medidas, né? Então, eu já observei ali as características, eu sei visualmente onde elas estão localizadas. E agora é comparar com as medidas do busto, da cintura, do quadril, dependendo da peça, o comprimento da peça, se for uma peça masculina, assim, uma blusa, uma camisa, o tamanho da manga, o tamanho do punho, o tamanho da gola, as medidas corporais finais, que é importante identificar se as medidas incluem folgas e acabamentos, que isso também vai estar descrito na ficha técnica, porque isso vai depender do tecido também. Cada tecido vai ter uma particularidade, assim como cada bolo vai ter uma instrução e um resultado diferente. E aí, observado, você já tem aonde vai ficar, você já tem o nome da peça, já sabe aonde ela está localizada na coleção e quais são as características dela. Você tem as medidas, né? Você tem os ingredientes, que são as medidas e os materiais. E agora a gente vai aplicar na modelagem. A gente vai relacionar essas medidas com os pontos correspondentes de cada modelagem e ajustar ao molde base, né? Da saia reta. Como é que seria adaptar uma saia reta para uma saia evasê com passador, né? Com as características dessa.
com os acabamentos específicos dessa. Então é aí que entra a leitura e o conhecimento da modelista. De tecidos e aviamentos, né? Por exemplo. O tipo do tecido, ele vai determinar o resultado final. Pensando no bolo. Se eu quisesse, vamos lá, voltar para a historinha da receita, né? Agora eu decidi que eu quero colocar morangos. Eu resolvi, né? Eu tava fazendo aqui o bolo e aí veio meu marido e falou: olha, eu quero colocar morangos na parte de cima desse bolo que eu gosto, você podia colocar? Aí eu vou lá e coloco. Só que eu não tenho morango, eu tenho geleia de morango. Mas a geleia, na hora que eu colocar ela na massa, ela pode amolecer a massa, dependendo da quantidade que eu colocar. E aí esse bolo vai despencar, né? Como é que eu faço para isso não acontecer? Como é que eu prevejo essas situações? Aí vai entrar conhecimento, leitura e a prática. E aí até as observações na ficha técnica. Um paralelo com isso pode ser o tipo do tecido. Se for um tecido plano ou uma malha, a adaptação do molde vai ser diferente. A margem de costura, o tamanho também pode mudar um pouco. Os aviamentos também, um zíper. Dependendo do local de onde ele for colocado, tem que haver uma margem também. E até quando for feita a adaptação da graduação do molde, né, do PP ao GG, já tem que estar prevista essas folgas e essas novas numerações. Agora, os detalhes construtivos, o acabamento, o método de costura, né? Qual que vai ser o tipo se o acabamento vai ser feito na máquina ou se vai ser uma costura francesa, na máquina de overlock, né? Ou uma costura francesa, também vai fazer diferença. E se tiver algum reforço necessário, no caso dessa peça aqui, tinha uma entretela, né? Então ali também vai ter que entrar uma medida diferente, uma adaptação no molde. Então, pensando na ficha técnica como uma receita de bolo, esse aqui seria o planejamento necessário, né? Porque antes de eu fazer esse bolo, eu tenho que comprar os ingredientes no mercado. E como eu tenho as medidas lá certinho, essa é a garantia de que eu não vou comprar a mais ou a menos, ou que o meu bolo vai ficar salgado, não sei. Então, qual que é aqui pensando na cadeia do processo, né? Escolha, já que você já sabe como é que vai ficar a peça final, você pode escolher a base de modelagem adequada, que é comprar os ingredientes no mercado, né? Qual que é a base que eu tenho que adaptar para poder chegar naquela saia evasê, né? As alterações estruturais, que é o que está demarcado lá na ficha técnica, né? Eu vou usar morango ou vou usar geleia, né? Aquela coisa. A aplicação das medidas do tecido, incorporar as medidas oficiais e considerar as características específicas dos tecidos usados. A verificação da coerência. Normalmente, depois que se faz uma ficha técnica e também se testa uma modelagem, a prova final dela vai ser, né, a peça piloto. E aí a gente pode ver se tem alguma incoerência da modelagem com a ficha técnica. Por quê? É importante que todo esse processo esteja redondinho e bem alinhado. Se eu quiser pegar uma peça dessa e reproduzir, então tudo que está lá de medida, de teste a ser feito, vai alinhar para que a próxima produção esteja mais afiada, esteja mais aprimorada. E lógico que também, quando a peça estiver pronta, né, os feedbacks do próprio usuário também são importantes para fazer essas adaptações. Então, enfim, esse processo é um processo vivo e todos os profissionais envolvidos precisam estar a par da leitura que está sendo feita para que fique tudo padronizado e claro e não se perca dinheiro nem tempo com refação durante todo o processo produtivo.
Bom, essas foram as referências que eu utilizei, né? Tá tudo disponível na internet. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade, fico muito feliz. E é isso. Muito obrigada.